Gustavo Peluso, da cidade de Mascote. Eu tenho assim acompanhado as lives aí, as transmissões da Igreja Presbiteriana do Brasil de Camaquã e tenho sido muito abençoado. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a vida dos irmãos e um forte abraço a todos. Olá, meus irmãos, passando para dizer da saudade que tem no meu coração de cada um de vocês, mas isso logo vai passar. Breve nos encontraremos para a glória do nosso Deus. Olá, meus irmãos, bom dia. A graça e a paz sejam com todos que nos acompanham. Estamos iniciando mais uma escola dominical da Igreja Presbiteriana de Camaquã, congregação da Cidade Alta, congregação de São João do Paraíso e campo missionário de Borarema. Louvamos ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos concede. Vamos orar com nosso irmão Jorge Garcês, da congregação de São João do Paraíso, pedindo a Deus que nos abençoe e nos dirija durante essa programação. Oremos ao Senhor. Meu Deus, meu Pai, estamos aqui reunidos em Teu nome para suplicar, Deus, pela nossa escola dominical. Esteja abençoando, Pai, ricamente os professores, os dirigentes, todo o corpo docente da Tua igreja, Pai, fortificando Teu povo, animando, dando ânimo para cada um, perdoando as faltas, as negligências e dirigindo o passo de cada um, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Nos estimule para a oração. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Amém. O tema da nossa escola dominical neste mês de junho é os atributos de Deus. No último domingo, falamos sobre o Deus onipotente e o Deus imutável. Hoje vamos refletir a respeito de mais dois atributos. O primeiro é que Deus é onisciente. Abra sua Bíblia na primeira epístola de João, capítulo 3, verso 20. Primeira epístola de João, capítulo 3, verso 20. Diz assim a palavra do Senhor: Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Deus é onisciente. Significa que Ele tem conhecimento de todas as coisas e não há nada oculto para o nosso Deus. E é esse Deus que vamos adorar através do hino 26 do Inário Novo Cântico com nosso irmão Iago Sacramento da congregação da Cidade Alta. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão. Cantar minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Cantar minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Cantar minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Cantar minha alma então a ti, Senhor.
grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Cantar minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Cantar minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal, em resplendor e glória, Jesus abre as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. E então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. E então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. O nosso Deus é grandioso e digno de todo louvor. Já aprendemos que o nosso Deus é onisciente. O segundo atributo que vamos refletir é que o nosso Deus é onipresente. Vamos acompanhar atentamente a leitura dos Salmos 33, versos 13 e 14. Salmos 33, versos 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Portanto, Deus é onipresente, ou seja, Ele está em todos os lugares e em todos os momentos. E a esse Deus Todo-Poderoso que a nossa irmã Mônica vai orar, intercedendo pela nossa saúde e também pelos profissionais que estão em ação no combate ao coronavírus. Vamos fazer um clamor. Enquanto a nossa irmã ora, todos vamos orar em nossas casas. Oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o nome do Senhor. Pai de amor, Deus de misericórdia, neste momento, Deus, nós queremos colocar os profissionais de saúde na Tua presença. Queremos, ó Deus, pedir a Tua graça, a Tua misericórdia sobre essas vidas. Pedir ao Senhor que venha continuar livrando, ó Deus, a vida de cada um deles, ó Deus. Ó Deus, que cada dia eles venham fazer seu trabalho, ó Deus, com dedicação, com zelo, com amor, Deus amado. E que o Senhor continue guardando a vida de cada um deles, dos seus familiares, ó Pai amado. Queremos colocar diante do Senhor, meu Deus, as pessoas, meu Pai, que estão infectadas por esse vírus. Pedir, ó Deus, as tuas misericórdias sobre a vida de cada um deles, ó Deus. Pedir ao Senhor que venha, ó Deus, abençoá-los, que eles venham, ó Deus, obedecer o isolamento, ó Deus, corretamente. Pedir, ó Deus, pelos aqueles que estão hospitalizados, meu Deus, que o Senhor venha visitar, ó Deus, nas UTIs, ó Deus, nos hospitais, ó Deus, que o Senhor venha estender as tuas mãos sobre cada um desses infectados, meu Pai amado. Pedir também, ó Deus, pelos aqueles, ó Deus, que têm saído sem necessidade, aquelas pessoas que têm saído, meu Pai, desobedecendo, que o Senhor possa ter misericórdia dessas pessoas, ó Deus, que venham compreender, que venham entender que esse é o momento, ó Deus, de estarem isolados, ó Deus, é necessário, ó Deus, para que eles não venham sair sem necessidade, ó Pai amado. Nós queremos pedir também, ó Deus, pelos aqueles trabalhos essenciais,
aqueles que precisam sair, ó Deus, para trabalhar. Que o Senhor também venha trazer a tua proteção sobre cada um deles. Ó Pai amado, que o Senhor venha guardá-los, meu Deus, que eles venham fazer a parte deles também, e que o Senhor venha proteger os familiares, Senhor Deus. Que o Senhor Deus continue, ó Deus, visitando, ó Pai. Nós pedimos ao Senhor pelas tuas misericórdias, ó Deus, nós te clamamos. Pedimos a tua misericórdia pelo nosso país, pelo nosso estado, pela nossa cidade, ó Deus, pelo mundo, ó Deus. Todos que têm sido afetados por esse vírus, nós pedimos as tuas misericórdias, ó Pai. Sabemos que o Senhor é um Deus poderoso, sabemos que o Senhor tem todo o poder nas tuas mãos, sabemos que o Senhor é um Deus que pode todas as coisas e que tem o controle sobre todas as coisas, ó Deus. É em nome do teu Filho amado que nós oramos, gratos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Cantemos a esse Deus soberano com a nossa irmã Marta Rocha. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Amém. Glória a Deus. Vamos assistir um pronunciamento a respeito da necessidade de continuarmos com a entrega dos dízimos e ofertas durante esse período de isolamento. Aqui é o José Alfredo, eu sou o tesoureiro da Igreja Presbiteriana do Brasil e quero me dirigir a você que é presbiteriano, que frequenta as nossas igrejas. Em tempo de pandemia, os nossos cultos estão praticamente não funcionando. Nós estamos nos reinventando como igreja. Mais do que nunca, a igreja na casa, estimulada entre a família, é a melhor alternativa para esses momentos. Mas há um fato pertence à igreja, que é da igreja e que não pode ser descartado. É a manutenção do templo, é a manutenção do pastor da igreja, é a manutenção dos serviços essenciais da igreja. Então eu quero me dirigir a você que é um crente presbiteriano e quero lembrá-lo do compromisso do dízimo para com a sua igreja local.
eu lembro que o pastor depende disso, eu lembro que os colaboradores da igreja dependem disso, eu lembro que os missionários que a sua igreja ajuda precisam disso, eu lembro que os serviços essenciais que a igreja usa, tais como água, luz, telefone, mesmo que periodicamente suspensos, eles vão ser cobrados lá na frente. Então é preciso que haja isso. Então eu quero me dirigir a você, lembrar a você desse compromisso do dízimo para com a sua igreja local. Ele é importante, o seu pastor precisa disso, a sua igreja precisa disso. Eu quero deixar com você uma frase que nós temos como lema na tesouraria da Igreja Presbiteriana do Brasil. E essa frase é a seguinte: a igreja cresce na fidelidade dos justos. Seja você um justo fiel e a sua igreja haverá de crescer com pandemia ou sem pandemia para a glória de Deus. Muito obrigado. A nossa fidelidade nos dízimos e ofertas é muito importante para a manutenção da obra do Senhor. Também solicitamos aos irmãos que continuem doando os alimentos para a cesta básica, que poderão ser entregues na quitanda do presbítero Firmino ou no trabalho da irmã Yandira. Caso haja dificuldade para realizar a entrega, a junta diaconal estará arrecadando em sua casa. Entre em contato através do WhatsApp dos diáconos José Mendes e Valdenor, que está aparecendo aí na tela. Chegou a hora de saudarmos o aniversariante da semana. Hoje, dia 14, a nossa irmã Maria da Ajuda, da Congregação da Cidade Alta. Dia 17, nosso irmão Uérveles. Dia 18, a irmã Isabel Souza e a irmã Lourdes Santos. Dia 19, o nosso irmão Jairo. E dia 20, nossa pequena Isabelle e a irmã Rosinha. Que Deus abençoe a todos os aniversariantes da semana, inclusive pessoas que estão nos assistindo e fazem aniversário durante essa semana. Felicidade a todos. A nossa irmã Carmen Brito vai estar orando pelos dízimos, pelos aniversariantes e por todos que participam da nossa programação neste momento. Oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, Pai querido, louvado e exaltado, santo é o teu nome, meu Deus. Agora, Deus, na tua presença, nos reunimos aqui na escola dominical e nesse momento queremos agradecer ao Senhor pelos dízimos e as ofertas, ó Pai, que foram entregues no altar do Senhor. Que o Senhor esteja abençoando os teus filhos que estão na administração e também abençoando aqueles, meu Deus, que não puderam contribuir, ó Deus. Pai querido, queremos também agradecer ao Senhor pelos aniversariantes dessa semana. Que o Senhor derrame bênçãos sem medidas na vida dos teus filhos, ó Pai. Que a cada dia eles possam contar os seus dias na sua presença, ó Pai. Te louvamos também, ó Deus, pelos nossos visitantes, aqueles que estão agora participando dessa live conosco, ó Deus. Esteja abençoando as suas vidas, ó Pai, e fazendo com que, ó Deus querido, se eles ainda não conhecem o Senhor, que eles possam te aceitar como Senhor e Salvador das suas vidas, ó Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome do teu Filho Jesus, que vive e reina eternamente. Amém. Amém. Deus seja louvado. Chegou a hora de ouvirmos a voz de Deus através do estudo da Bíblia. É importante que você permaneça conectado conosco, pois Deus quer falar ao seu coração através da sua palavra. Com a oportunidade, o nosso irmão seminarista Pedro Igor. Irmãos queridos da Igreja Presbiteriana de Camaquã e congregações, o saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus pela oportunidade que temos de louvá-lo e glorificá-lo e aprendermos um pouco mais sobre os seus ensinamentos contidos nas Sagradas Escrituras. Para mim é um privilégio enorme poder estar aqui mais uma vez com os irmãos, podendo aprender mais sobre o nosso Deus. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de estudos que tem abençoado muito a minha vida e com certeza também a vida dos irmãos. Mas antes de nós darmos início a este estudo, vamos orar pedindo ao Senhor que nos abençoe, que abra o nosso entendimento para que possamos compreender tudo o que Ele tem a nos ensinar nesta manhã. Oremos.
Ó Senhor soberano, Senhor Deus magnífico e maravilhoso. Nós o exaltamos porque o Senhor é grande, o Senhor é bom. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Deus da força. O Senhor é o nosso baluarte e nós confiamos unicamente em Ti. Pai, obrigado porque Tu tens nos sustentado, Tu tens nos conduzido da melhor maneira possível, Senhor. Tem sido como uma luz que nos guia perfeitamente em meio à escuridão. Pai amado, neste momento nós iremos aprender mais acerca do Senhor. E te suplicamos que Tu venha nos ensinar, Pai, por meio do Teu Espírito Santo, que é o único capaz de convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Sabemos, Deus, que nenhum artifício humano, nenhuma habilidade ou retórica é capaz de cravar nos corações os Teus ensinamentos. Pelo contrário, somente a Tua boa vontade e os Teus propósitos eternos. Por isso, Senhor, fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos aprender mais um nome de Deus que se encontra no Antigo Testamento. Sem sombra de dúvidas, este é um dos nomes que nos traz claros ensinamentos de como nós podemos confiar no nosso Deus. O que é que Ele significa para nós, principalmente nos momentos difíceis que nós passamos. E hoje nós iremos estudar esse nome aqui. Veja aqui como é que ele se encontra na língua hebraica. Estamos sempre dando sequência à forma que nós começamos a fazer. E como nós podemos ler este nome? Como é que ele se encontra transliterado? Como é que nós podemos ler aqui estas palavras desta forma? Migdal-os. Migdal-os. E qual o significado deste nome de Deus? Como nós podemos traduzir este nome do Senhor? Como ele se encontra na nossa Bíblia? Desta maneira. Torre forte. A palavra do nosso Deus nos ensina que ele é torre forte. Sem sombra de dúvidas, nós já ouvimos falar deste nome. Ao lermos a Bíblia, já vimos este nome. Mas qual o significado dele? O que este nome de Deus representa? Como nós podemos nos apegar a esta certeza que o nosso Deus é uma torre forte? Como nós podemos viver apegados a essa certeza que o Senhor é a nossa torre forte? É justamente isso, irmãos, que nós iremos aprender nesta manhã. Então eu convido a você a pegar a sua Bíblia, a abrir a sua Bíblia, permanecer aí com a sua Bíblia em mãos, sempre com a orientação de você estar com caneta em mãos, papel, fazendo anotações na sua Bíblia. Eu amo muito a minha Bíblia, eu não quero anotar nada nela. Pelo contrário, anote, para que quando você retornar a esses textos, você saiba o que o texto está ensinando. Então vamos abrir aí a nossa Bíblia em Provérbios, capítulo 18, 10. Provérbios 18, 10. Esse é um dos meus versículos preferidos, irmãos. E o que está escrito em Provérbios 18, 10? Aqui. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Amém. Queridos, que maravilha, que certeza maravilhosa, que
paz e alento traz ao nosso coração saber que o Senhor é a nossa torre forte. É lá que nós podemos nos acolher, sermos acolhidos e também estar seguros. O Senhor é torre forte. Veja aqui, torre forte é o nome do Senhor. Que maravilha, meus irmãos, sabemos disso. E nós entenderemos, ao decorrer desse estudo, o que isso significa, saber que o Senhor é a torre forte do seu povo. Então, vamos lá. A primeira coisa que nós iremos ver é o significado da palavra torre, certo? Nós iremos aprender por que Salomão ele usa essa palavra torre para se referir ao Senhor, né? Uma das partes deste nome composto. Para isso, nós precisamos, irmãos, entender qual o significado de torre naquela época. O que significava alguém expressar o sentido de torre, de ser uma torre, não é? Fazer esta menção, essa comparação a algo comum da época de quem estava falando. O que nós devemos entender era que muito comum na época era ter no lugar mais alto de uma cidade murada uma torre que se destacava. Geralmente, quando as cidades elas tinham muros, né, que protegiam essa cidade, existia também ali uma torre que se destacava, uma torre que de longe ela era vista, ela poderia ser observada, que estava acima dos muros. Então era uma vista comum, era uma visão comum naquela época. Geralmente os reinos da época, as cidades da época, muitas delas tinham muros grandes, né? Torres grandes, torres altas também. Então era algo comum naquela época. Nós podemos ver que a torre de uma cidade ou de um reino, como estrutura defensiva, né, poderia ter um teto forte sobre o qual os defensores podiam se refugiar, permanecer e ameaçar as forças que atacavam de baixo, né? Tinha ali um sentido militar, um lugar que era usado como uma proteção forte, onde os defensores daquelas cidades poderiam se abrigar e se refugiar, porque naquelas torres se encontraria muita resistência. E ali eles poderiam permanecer, né? A história ela vai nos mostrar diversas vezes que situações como essas aconteceram, inclusive na própria Bíblia. Tá? Situações difíceis, adversas, de guerras, de motins, de confusões, e algumas pessoas elas se escondiam, se abrigavam nessas torres, porque era um lugar de força, um lugar que dava proteção, um lugar que deixava as pessoas acima das ameaças que eram encontradas. Então nós temos aqui essa ideia de torre trazendo todo esse significado da palavra Migdal, que é uma das palavras deste nome composto de Deus apresentado no livro de Provérbios. O que mais nós podemos aprender? A altura dessas torres também fornecia uma posição vantajosa para a vigilância. Nós vemos, por exemplo, o profeta Abacuque, dizendo: ponham-me de pé na torre, de vigia. Nós temos aí outros exemplos que nos mostram isso. Era um lugar onde as pessoas poderiam vigiar, ter uma vantagem na vigilância, onde poderia avistar em todos os cantos, em todos os lugares, nos 4 cantos, o que estava acontecendo, observar,
se alguma ameaça se aproximava ou se uma outra situação poderia estar acontecendo. Então, quando a palavra torre aqui é utilizada, ela vai abranger todo esse sentido, todo o significado. Uma coisa que ficava dentro de uma cidade murada, que se destacava, um lugar de proteção, um teto forte, para que os defensores de um reino pudessem se abrigar e permanecer acima das forças que atacavam de baixo. E que era também um lugar onde fornecia uma posição vantajosa para a vigilância. Agora nós vamos ver a segunda palavra desse nome composto de Deus, forte. Coloquei aqui até uma mãozinha fechada, né? Um braço, que apresenta essa ideia de força. E o que significa, né, Deus ser chamado de a torre forte? O que essa palavra forte pode nos ensinar? É como nós conhecemos no português ou no nosso cotidiano, né, alguém que tem muita força, que pode levantar, né, um peso absurdo, ou que pode suportar um peso absurdo. É isso que nós iremos ver. Bom, essa palavra utilizada para a força de Deus, para se referir a Deus como torre forte, que foi a palavra que nós vimos em hebraico, ele era um vocábulo, uma palavra exclusiva para se referir a Deus ou à divindade. Não era utilizada para se referir talvez à força de homens, ou à força de reinos, ou à força de povos. É uma palavra exclusiva para se referir à força da divindade, ou à força de Deus. Tá? Então, vemos aí que já é uma força peculiar, não é uma força comum, uma força normal, não. É uma força diferenciada. Uma força altamente peculiar, uma força que pode vir unicamente de Deus, do único e verdadeiro Deus. O que mais nós podemos entender sobre esta ideia? Nós podemos entender que a força é um atributo essencial de Deus, faz parte da essência de Deus. Então vamos ler, irmãos, um texto que fala claramente sobre isso. Pegue aí a sua Bíblia, permaneça com a sua Bíblia aberta. Salmo 62, 11. Salmo 62, 11. O que está escrito aqui neste texto? Diz assim: uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Temos aqui a palavra poder, mas na língua hebraica é a mesma palavra utilizada em Provérbios, para se referir à força de Deus. Então poderia ser traduzido assim, que a força pertence a Deus. Na Bíblia, essa ideia para Deus de força também poderia ser conhecida ou interpretada como poder. O poder da força. Por isso que alguns tradutores preferem traduzir assim. Mas nós podemos traduzir frente ao sentido mais próximo da palavra como força, né? Que a força pertence a Deus. Então é algo essencial de Deus. É algo que lhe pertence. É algo que é próprio dele, que é unicamente dele. É uma força que nós não vamos encontrar em homens. É uma força que nós não vamos encontrar em alguma outra coisa que nós nos sentimos apoiados nos momentos de dificuldade. Então, é um atributo essencial do nosso Deus. O que mais nós podemos aprender sobre essa palavra? Usada para se referir à voz de Deus, como sendo uma voz forte. Uma voz que tem poder, uma voz que é algo ultramente divino, unicamente divino. Esse termo é utilizado para se referir à voz de Deus. Vamos ver mais uma vez na nossa Bíblia, no Salmo de número 68, verso de número 33. O que diz aqui? Aquele
que acima os céus da antiguidade, eis que ele faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Mais uma vez aqui nós temos a palavra os traduzida por poderosa, mas diante do sentido mais próximo da língua hebraica seria força. O salmista está dizendo que os reinos da terra deveriam cantar ao Senhor, salmodiar ao Senhor, porque Ele é aquele que está acima dos céus, os céus da antiguidade. Veja, né, essa palavra eis é uma interjeição. O salmista está chamando a atenção para o que ele está falando. Veja que ele faz ouvir a sua voz, voz forte, voz poderosa. Então isso nos ensina, meus irmãos, que a voz do Senhor ela tem força, ela tem poder supremo e total, diferente de qualquer outra coisa que possa existir. O que mais podemos aprender sobre esta palavra? Este termo hebraico é usado para referir-se ao braço e à mão de Deus, como aqueles que detêm toda a força. Vamos ver mais uma vez um texto no Salmo. Os Salmos são ricos para nos ensinar sobre o nosso Deus, quem é o nosso Deus. Então vamos abrir aí as nossas Bíblias no Salmo 89. O primeiro verso é o verso de número 10. Diz assim: calcaste a Raabe como um ferido de morte, com teu poderoso braço dispersaste os teus inimigos. Mais uma vez nós temos a palavra os aqui, traduzida pela palavra poderoso. Uma outra tradução poderia ser com teu forte braço, ou com teu braço forte, dispersaste os teus inimigos. Então nós temos aqui a ideia de uma força que pertence só a Deus e que somente essa força é capaz de dispersar todos os inimigos do Senhor. Não existem inimigos que possam resistir a esse braço forte, né? Um antropomorfismo. Sabemos que Deus é espírito, mas toda a Escritura está cheia este método linguístico para atribuir, né, coisas humanas ao nosso Deus. E o salmista vai dizer que o braço do Senhor, como o braço que nós temos, é poderoso e tem uma força que é inigualável, que não existe outra igual. Então somente Ele pode dispersar, acabar com todos os inimigos, porque o Senhor, Ele detém toda a força, faz parte da sua essência. Outro texto está aqui em Salmos 89, verso 13, diz assim: o teu braço é armado de poder, forte é a tua mão e elevada a tua destra. Veja que o braço do Senhor é forte, mas forte também é a mão do Senhor. Tá? A mão do Senhor tem toda a força, meus irmãos. Uma força que está além do que nós podemos compreender, uma força divina, uma força única, uma força essencial, elevada, que só a mão do Senhor tem. Que maravilha, queridos, poder ter essa consciência de quem é o nosso Deus. O nosso Deus é a torre forte, é o lugar de ter abrigo, mas um abrigo que nada pode vencer ou derrubar, porque essa força é perfeita, não há nada existente que possa ir contra essa força do nosso Deus. É uma força única, é uma força invencível. Que bom nós sabermos disso. E a partir disso, meus irmãos, que nós iremos trazer algumas aplicações para a nossa vida nesta manhã, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo. Ter essa consciência que Deus é a torre forte, onde os seus filhos podem se abrigar, é maravilhoso. O que nós devemos aprender sobre isso é que
a força não é apenas um atributo do Senhor. Ele é a própria força. A força faz parte, irmãos, da sua essência. Deus não é apenas aquele que contém a força, ele é a própria força. Assim como Deus não é simplesmente aquele que contém o amor, ele é o próprio amor, é o amor em perfeição. Assim como Deus não é apenas aquele que contém a verdade, ele é a própria verdade, é a sua essência. E o que nós vemos aqui biblicamente é que o Senhor, ele é a própria força. É uma força divina, uma força especial, uma força maravilhosa. Diante do que o Senhor é, a Bíblia nos traz promessas também maravilhosas, onde nós podemos usufruir dessa força do nosso Deus. Nós vamos ver que ao buscarmos a sua presença, a presença do Senhor, nós encontraremos forças. Abra aí Salmo 105, verso 4, que está escrito aqui. Salmo 105, verso 4, diz o seguinte: buscai o Senhor e o seu poder, ou força, porque é a mesma palavra que se encontra em Provérbios. Buscai perpetuamente a sua presença. Então nós podemos buscar a força que vem unicamente do Senhor. A palavra do próprio Deus nos ensina isso. Devemos buscar a Ele, devemos buscar a essa força, principalmente, irmãos, nos momentos de dificuldade. Devemos buscar sim em todos os momentos, mas essa perspectiva que o Senhor contém toda a força, que o Senhor é a força, vai trazer para nós abrigo, vai trazer para nós graça, vai trazer para nós misericórdia, irá trazer para nós também perspectiva. Então, se nós buscarmos essa força, nós sim a encontraremos. Porque o Senhor dá forças ao seu povo, ele é a força do seu povo. Como está escrito aí em Salmo 29, verso de número 11, que diz o seguinte: o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Queridos, que verdade maravilhosa, que alegria sabermos disso, que o Senhor ele nos permite usufruirmos desta bênção que Ele é e que só Ele pode nos dar. Ele nos dá a sua força, Ele nos reveste da sua força, porque nós somos o seu povo, nós somos os seus servos, nós somos os seus filhos. Então o Senhor ele vai nos dar essa força. O que nós devemos também aprender é que a força do Senhor deve ser um tema constante do nosso louvor. Está escrito aí, por exemplo, em Salmo 29, verso 1. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Meus irmãos, saber que o Senhor é a nossa torre forte nos dá o que o mundo não pode enxergar. Nos dá o que o mundo não pode ter. Talvez você que está me ouvindo nesse momento está buscando forças para vencer alguma situação. Talvez você que está me ouvindo neste momento se sente totalmente abatido, sem forças para buscar, sem forças para reagir, sem forças para viver, recebendo, como na imagem ilustrada aqui, muitas ondas, muitas tempestades
sobre a sua vida. E talvez você olhe para um lado e para o outro e não consiga achar a força que você precisa neste momento. Mas meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer, não busque em outro lugar, porque você não vai encontrar. Busque na própria força. Vá direto na fonte. Vá direto na raiz de todo bem. Vá direto para o Senhor. Porque o Senhor é torre forte. E não importa qual seja a tempestade que você esteja passando, não importa qual seja a dificuldade que você esteja passando, você pode se abrigar nessa torre forte que é o Senhor. Lá não existe ondas, não existe tempestades, não existe nada que possa nos abalar. Não existe nada que venha de fora, não existe situação que possa te fazer sucumbir, porque o Senhor é a força do seu povo. O Senhor é o lugar onde o seu povo pode se abrigar. O Senhor é o lugar de descanso, o Senhor é o lugar de refrigério. O Senhor é o lugar onde nós podemos habitar e ter a plena convicção que os nossos inimigos não irão nos vencer. Confie, meus irmãos, o Senhor é a nossa força. Eu lembro-me que quando eu era evangelista, aí na congregação da Cidade Alta, congregação amada, de irmãos amados, que até hoje eu sinto muita falta. Eu vi a irmã Lindaura, que já não está mais entre nós, mas com certeza está num lugar muito melhor do que nós, indo para a congregação, mesmo sem forças, depois retornando para casa com muita dificuldade. E eu perguntava a ela, irmã, como é que a senhora consegue ter tanta força, mesmo com tanta dificuldade? E ela me dizia que a força dela estava no Senhor. É por isso que ela conseguia. Parece uma fala simples, meus irmãos, mas que me trouxe muitas lições. Aqui, por exemplo, nesta época de seminário que nós passamos, creiam que existem muitas dificuldades. Em pouco tempo, aí nesse período de seminário, além das dificuldades comuns, do estudo, das coisas da igreja, eu passei por uma cirurgia, a minha esposa também passou por uma situação indesejada, nós passamos por um tempo aí de enfermidade, já fiquei internado aqui também, com problema nos rins, e em meio a tudo isso eu olhava para um lado e para o outro e dizia, Senhor, quem pode me ajudar? Mas quando eu lembrava de palavras como essas da irmã Lindaura e de outros exemplos que eu tive na vida, eu dizia assim, eu sei para onde eu tenho que ir. Eu sei qual o lugar que eu devo ir, eu sei onde eu devo me abrigar no momento destas tempestades. Porque nós não temos a força suficiente para suportá-las, não. Esse talvez é o mal da humanidade, confiar em si. E muitas vezes ao confiar em si se frustram terrivelmente por não terem forças para suportar. Mas eu entendi assim, que a única maneira de suportar era se abrigando na torre forte. No Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem a força. Aí sim, não importam quais sejam as tempestades, as lutas, as dificuldades, os inimigos, estaremos protegidos. Porque o Senhor é a nossa torre forte. Ele é o nosso castelo forte. Senhor poderoso. Por isso, meu irmão, minha irmã, acredite nisso. Viva isso, se apegue
a isso. Ame essa verdade, usufrua dessa verdade. Você é povo de Deus. Você é filho de Deus. Você foi alvo da graça do Senhor Todo-Poderoso, do Senhor Jesus Cristo, do Deus da aliança. Você é povo de Deus. E com essa palavra que nós lemos, que nós encontramos este nome maravilhoso do Senhor, nós podemos ter aqui a plena convicção que Ele é a torre forte. E é lá, é nele, que o justo pode se acolher e ter a plena convicção da segurança. Irmãos, que maravilha termos essa certeza. O Senhor é a nossa torre forte. O Senhor foi a torre forte dos seus servos no Antigo Testamento. Nós podemos ver imensos, e derivados salmos aqui de momentos de sofrimento do servo de Deus. Davi principalmente, os inimigos me cercam, os inimigos atentam contra a minha vida, mas eu vou confiar no Senhor, porque ele sabia que somente o Senhor poderia livrá-lo de todas as coisas que ele passasse, tanto do urso, como do leão, como do gigante, como de um rei que tinha inveja dele, ou de qualquer outro povo ou situação que pudesse se levantar contra ele. Porque ele se abrigava, ele dormia e ele esperava nessa torre forte que é e sempre será o nosso Senhor. Assim nós chegamos a mais um fim de estudo, aprendendo sobre um dos nomes de Deus. E nós vamos, como de costume, fazer uma revisão. Nós aprendemos hoje que o Senhor está no lugar mais alto, de olho em nós. Que Ele sempre está nos vigiando e nos protegendo. Ele é a própria força. E Ele também nos dá forças. E que devemos louvá-lo por isso. O Senhor ele está sempre de olho em nós. O Senhor está sempre nos protegendo. Ele é a nossa torre forte, inabalável. Não há nada do que venha de fora que possa abalar essa torre forte que é o Senhor. Ele é a própria força em sua essência. Ele nos dá forças porque somos o seu povo, povo justo, justificado e lavado no sangue do Senhor Jesus Cristo. E nós devemos sempre louvá-lo por isso, tributar a Ele glórias e forças por quem Ele é, inigualável, incomparável, uma força suprema que não há nada que possa se comparar a essa força. Ele é a nossa torre forte, onde encontramos abrigo e segurança. Amém, irmãos, que Deus nos abençoe. Assim chegamos a um fim de mais um estudo. Então nós vamos orar nesse momento, vamos falar com o Senhor, pedindo a Ele que possa estar nos convencendo a cada dia que a força que nós necessitamos só pode ser encontrada exclusivamente e inteiramente nele. Então vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, obrigado por nos ensinar que o Senhor é a nossa torre forte. Obrigado, Senhor, por essa certeza. Deus, que possamos compreender que é no Senhor que devemos nos abrigar. É no Senhor que nós devemos buscar a proteção que nós precisamos. É a força do Senhor que habita em nós e nos capacita e nos leva para vencermos todas as nossas dificuldades. Obrigado, Pai, por isso. Principalmente, Senhor, neste momento de grande dificuldade, Deus, ajuda-nos a confiar em Ti, a nos abrigar em Ti. Se o mundo, Senhor, está lançado e jogado no desespero, sem forças,
com a sensação de não ter abrigo, de não ter proteção, de estar sofrendo com essas tempestades do mundo contemporâneo. Nós, Senhor, temos onde nos abrigar, que é no Senhor. O Senhor é a nossa torre forte. Guarda, Senhor, esse ensinamento precioso no nosso coração, que possamos sempre louvá-lo e engrandecê-lo por essa verdade em nossa vida. Pois somos justos não pelo que fazemos, mas pelo sangue do Teu Filho que está sobre nós e que nos justificou. Senhor, e que nós tenhamos a plena convicção que a partir dessas verdades devemos louvá-lo e adorá-lo por quem o Senhor é, a torre forte, o Deus forte, a força perfeita. Assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, que Deus os abençoe, que lhes dê um restante de domingo, dia do Senhor, abençoado. Mas não saia daí, espere, porque agora nós temos o estudo para crianças com nosso irmão Diego e a nossa querida irmã Ana Carla. Que Deus os abençoe. Até a próxima. Glória a Deus pela sua palavra, que fala aos nossos corações. Que o Senhor continue abençoando o nosso irmão Pedro. Vamos ter agora a escola para as crianças, com o seminarista Diego e a missionária Ana Carla. Permaneçam com a gente. Logo após, estaremos retornando. Olá, sou Valentina Mello, tenho assistido o Tio Diego e Tia Ana. Me sinto muito abençoada. Olá, galerinha, tô passando aqui para avisar para vocês que agora começa a nossa escola bíblica dominical para crianças online, com o Tio Diego e com a Tia Ana Carla. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Mais uma escola dominical, mais um domingo, e nós vamos iniciar com a nossa oração. Então feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por mais esse domingo, te agradecemos porque o Senhor é bom, porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor nos perdoa, por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas. Nos abençoe nesse dia, nos ajude a aprender mais sobre o Senhor e a guardar a sua palavra no nosso coração. Em nome de Jesus, amém. O versículo de hoje está em João, capítulo de número 14, versículo de número 14. Bem fácil, João 14, 14. Abra sua Bíblia para nós lermos a palavra de Deus. Jesus disse assim: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Olha que versículo interessante. Jesus ensina sobre a oração. Ele diz, vamos ler mais uma vez: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. É muito interessante que Jesus nos ensina a orar e a pedir a Deus no nome dele. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Só que esses pedidos de oração não devem ser pedidos egoístas, ou seja, pedidos que não estão de acordo com a vontade de Deus, que só agrada a nós mesmos, que não pensa no bem do outro e nem na glória de Deus. Nós devemos orar, pedir a Jesus Cristo ou pedir ao Pai em nome do Filho, crendo que o que nós pedirmos, sendo a vontade de Deus, nós receberemos. Devemos orar, ainda mais nesses dias de coronavírus. Muitas pessoas estão sofrendo. Precisamos orar por nossas famílias, por nossos amigos, por nossas escolas, por esse país. E então eu peço a você para que feche os seus olhos agora. Nós vamos fazer uma oração, uma intercessão por nosso país. Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos pedir ao Senhor que tenha misericórdia do nosso país e do nosso mundo. Ó Deus, por causa do coronavírus, muitas pessoas estão sofrendo. Nós pedimos que o Senhor dê sabedoria aos líderes políticos, para que eles saibam conduzir da melhor maneira as nações desse mundo. Sobretudo, o Senhor abra os olhos daqueles que não querem te servir. O Senhor faça com que todos os homens, mulheres, crianças entendam que nós precisamos do Senhor mais do que todas as coisas. Por muito tempo, muitas pessoas têm fechado o coração delas para o Senhor e para a Tua Palavra. Que nesses dias possam ouvir a Tua Palavra, se arrepender dos seus pecados
e mudar de vida. É nossa oração no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar? Essa música já é bem conhecida de vocês. Se o meu povo. Tá pra televisão ali atrás. Acho que ela tá o tempo todo aí. Pode tapar. Isso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. La la la, la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. La la la, la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Se humilhar e orar e me buscar e se converter, se humilhar e orar e me buscar e se converter. Cadê você? Tia, cadê você? Cadê vocês, gente? Cadê? Ah, vocês estão aí, né? Cadê a tia? Eu tô doido pra ouvir a história. Eu fiquei pensando na história do menino lá a semana inteira. Aquele menino lá. Cadê? Ô tia, aparece, conta a história de hoje. Oi, Juninho. Ah, tia, você tá aí. Nossa, você chegou muito cedo hoje. Claro, eu tô doidinho pra ouvir a história, tia. Pois é, hoje nós vamos continuar aquela história lá. É, aquela história do menino lá, o Samueliton. Não é Samueliton. Samueliton, tia, Samueliton. Falei pra todo mundo a história do Samueliton. As crianças sabem que não é Samueliton. Eu falei pros meus amigos procurar no YouTube essa história do Samueliton. Não é essa, não? Não, o nome dele é Samuelito. Ah, verdade, tia, Samuelito. Samuelito. Agora eu não esqueço mais. Isso mesmo. Você lembra onde nós paramos? Tia, eu acho que foi... Ah, tia, quando o Jeguinho tava pra chegar. Isso, ele tava vindo num jumentinho. É, isso aí. É que lá na minha região a gente fala jegue. Ah, você é de onde? Eu sou da Bahia, tia. Ah, o Juninho é baiano. Sou da Bahia. Igual meu marido também é baiano. O tio? É, o tio Diego. Ah, não sabia não. Bom, o vizinho estava se aproximando para dar uma notícia.
Mas será que era uma notícia boa? Ai, tia, é tanto suspense que eu tô achando que essa notícia não é boa não, viu? Quando ele chegou perto da porta para falar com a mãe de Samuelito, ela perguntou para ele: "O que aconteceu com meu marido? Será que ele tá doente?" "Ele morreu!" Ai, meu coração! Todo mundo ficou preocupado e o vizinho disse: "Não, ele não morreu." Ufa, tia, já tava achando que era notícia ruim. Mas ele não estava bem. Nossa, é notícia ruim sim. Quando ele estava lidando com os porcos, ele ficou preso em uma corda e os porcos saíram arrastando ele. Nossa! Ele ficou muito ferido e ele foi parar no hospital. A mãe de Samuelito começou a chorar desesperada. E Carmesita foi para perto da mãe e também começou a chorar. E logo vieram os vizinhos também para chorar junto com aquela mulher e tentar ajudar ela de alguma forma. E aí, o que aconteceu? Samuelito não chorava na frente das pessoas, mas ele foi lá... Ai, queimou o cabelo. Perdão. Ele foi lá para de trás da casa dele e ele começou a pensar: e agora? E se o meu pai morrer? Será que ele vai para o céu? Será que ele se arrependeu dos seus pecados? Como se eu não contei a história que a mulher contou para mim, a missionária contou para mim? Eu não falei de Jesus para ele. Nossa, tia, ele nunca tinha falado pro pai dele? Não, mas ele pensou: se eu tivesse falado, meu pai ia ficar muito bravo comigo e talvez ele nem ia acreditar. E agora? Será que o pai dele é pro céu? Samuelito já havia crido no Senhor Jesus, mas ele ainda não tinha confessado para ninguém. Para ninguém, tia? Para ninguém, nem para Deus. Então ele resolveu fazer uma oração. E ele disse: Senhor Jesus, eu creio no Senhor como meu Salvador. Eu quero fazer parte da sua família. Eu quero ser adotado como filho de Deus. Então ele orou em nome de Jesus e ficou pensando e refletindo sobre isso e decidiu orar pelo pai dele. Então ele orou pelo pai dele, pediu a Deus que o pai dele saísse bem, que ele sobrevivesse, que ele fosse curado. Ô tia, nós crianças precisamos orar pelos nossos pais. É verdade. Nós precisamos orar pelos nossos pais, pela nossa família, nossos irmãos. O pai de Samuelito ficou muitos dias no hospital. E olha lá como estava ficando o cofrinho. Nossa, gastaram o dinheiro quase todo. Os vizinhos vinham ajudar, levava alimento, levava também lenha para o fogão, mas quando a pessoa está doente, gasta muito dinheiro. E eles tinham que tirar dinheiro do potinho que estavam juntando para ajudar o pai. Então, o potinho começou a ficar vazio. Eles iam ter que vender mais lagartos, tia. Eles vendiam lagartos, ele continuou trabalhando, mas mesmo assim, o pote estava cada vez mais vazio e o sonho de ir para a escola cada vez mais longe. Samuelito não ia conseguir estudar. Então, e mais, o Samuelito às vezes se sentia meio culpado. Aquele amigo cego de Samuelito tinha falado para ele que as coisas ruins aconteceram com o pai dele porque ele ouviu a missionária, que era um castigo, que ele não deveria ter ouvido ela. Mas como, tia? Se a missionária falava de Jesus? Mas aquele amigo cego ainda não entendia que era a melhor coisa que Samuelito poderia ter ouvido. E Samuelito estava triste. Então, ele avistou a missionária de longe caminhando para a casa dele. Ele ficou até com medo. Ela estava indo para a casa do Samuelito? Estava. Quando chegou lá, ela levou algumas coisas para eles comerem. Levou biscoitos, algumas coisas assim. E a mãe de Samuelito não estava gostando nada dessa história. E o que aconteceu, tia? Mesmo assim, ela recebeu a missionária. Quando Samuelito chegou, a missionária disse que havia conhecido o filho dela. E ela não gostou não, ficou com a cara bem fechada e olhava com cara de brava para Samuelito. Mas a missionária disse assim: olha, eu não falei nada demais pro seu filho. E se você quiser, eu vou te contar a história que eu contei pra ele. Assim você pode ver se eu tava falando alguma coisa ruim pra ele. E se você não gostar, eu nunca mais falo com ele, nunca mais eu apareço aqui. E ela quis ouvir, tia? Então, ela ouviu. Nossa, que beleza! Ela contou novamente a história do livro sem
Palavras! As cores do livro sem palavra são amarela, preta, a cor vermelha, branca e verde. Isso mesmo. Ela contou novamente. Samuel estava muito empolgado. Ele queria interromper, queria contar junto com ela, mas ele ficou caladinho porque ele sabia que tinha que respeitar os mais velhos. Isso mesmo. Ela contou a história, a mãe de Samuelito ouviu e depois, quando ela foi embora, ela deixou com Samuelito o livrinho para ele contar de novo. Deixou o livro sem palavra com ele? Deixou. Ah, tia, eu também quero um livro sem palavras. A gente pode fazer um livro sem palavras, né? Eba! É bem legal de fazer. Mas antes de ir embora, ela perguntou se podia fazer uma oração pelo pai dele. E a mãe dele aceitou. Então eles oraram pedindo para Deus que o pai dele melhorasse, que pudesse voltar para casa. A mãe de Samuelito disse para ele que entendeu que a missionária estava falando coisas verdadeiras, que ela não estava falando sobre coisas falsas, coisas ruins. E ele disse: mamacita, ela só fala o que está na Bíblia. A história que ela contou, ela tirou da Bíblia. Que é a palavra de Deus. Que é a palavra de Deus. Naquele momento, eles se ajoelharam e resolveram orar, assim como a missionária tinha feito. Eles se ajoelharam e a mãe de Samuelito orou dizendo que ela cria no Senhor Jesus como seu Salvador. Eles não perceberam, mas a irmã de Samuelito, Carmesita, também orava, recebendo Jesus Cristo como seu Salvador. Nossa, tia, agora Samuelito, a mãe dele, mamacita, e também a Carmesita, todos eles creram em Jesus. Sim. E confessaram Jesus como seu Salvador. Todos eles. Eles pediram perdão pelos seus pecados, eles também oraram pelo pai de Samuelito. Agora só falta o pai. E naquela noite, eles foram dormir pensando naquelas coisas. No dia seguinte, era o dia que o pai de Samuelito ia sair do hospital. A mãe de Samuelito acordou cedo, limpou tudo, deixou bem limpinho, porque estava esperando o marido. O acesso na vila não era muito fácil, foi bem difícil chegar com ele lá. Mas finalmente os amigos da família chegaram. Então... Olha, todos estavam em casa! Isso, eles entraram, colocaram ele no local onde a mãe tinha separado, tomaram café. Então a mãe disse para ele que estava muito feliz que ele estava em casa. Abraçou, toda a família estava muito feliz. Mas o pai de Samuelito olhou para aquele potinho onde eles colocavam o dinheiro e viu que estava vazio. Então ele olhou para o Samuelito e ficou preocupado e disse: e agora? Como nós vamos fazer? Gastaram todo o dinheiro! Acho que tinha só um pouquinho. Então Samuelito disse: papacito, não se preocupe. Acho que ainda tem dinheiro no pote. Descansa e dorme. E ele falou: mas como que você vai para a escola? Ele disse: não, eu vou conseguir ir para a escola, pode ficar tranquilo. A mãe de Samuelito esperou o pai dormir. Logo ele dormiu e falou: Samuelito, por que você está contando mentiras a seu pai? Você sabe que o pote está quase vazio. Será que o Samuelito estava mentindo? Mas Samuelito disse assim: mamacita, lembra que eu orei para que o papai ficasse bem e Deus ouviu nossas orações? Eu tenho orado para que Deus me ajude, para que eu possa ir para a escola. E eu creio que se Deus quiser, Ele pode me dar uma forma de ir para a escola. Então sua mãe perguntou: como, Samuelito, você acha que Deus vai fazer aparecer dinheiro dentro do pote? Então ele disse: vamos confiar em Deus, mamacita. Se Deus quiser, Ele vai me ajudar. Isso mesmo, Deus ajuda quando a gente ora. Será que Deus ia fazer aparecer dinheiro no pote, Juninho? Não sei, tia, mas que Deus ajuda, ajuda. Deus é poderoso até para fazer aparecer dinheiro, né? Ah, se Ele quiser. Mas nós só vamos descobrir se Deus ouviu e respondeu a oração de Samuelito na próxima semana. Ah, não, tia, conta um pouquinho mais, só mais um pouquinho, vai. Não. Será que ficou cheio de dinheiro, tia? Não sei, vamos ver. Na história de hoje, eles precisaram orar várias vezes, porque eles estavam passando por um momento muito difícil. Foi mesmo, tia. E Jesus nos ensinou que nós precisamos orar também. E que quando nós passamos por momentos difíceis, nós podemos falar com Deus. E Deus ouve a nossa oração. Eu gosto de orar, tia.
É muito importante a oração. Jesus sempre orou. Esses dias eu estou pedindo a Deus para livrar as pessoas do coronavírus. Exatamente. Nesses dias que nós estamos passando agora, dias difíceis, nós precisamos orar e nós podemos pedir a Deus que Deus nos guarde, que Deus nos livre também do coronavírus, que isso tudo acabe. E se for a vontade de Deus, Deus vai fazer o que nós pedimos. Isso mesmo. Deus pode fazer o que Ele quiser. E Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser. Isso mesmo, Deus é poderoso. Então é isso, lembre-se de orar, tá bom, Juninho? Tá bom, tia, pode deixar. Eu vou continuar orando. Até semana que vem. Tá, tchau, gente, até mais. Ó, tia, depois eu quero ouvir mais um pouco dessa história, viu? Não deixa de me contar, não. Tô doido pra aprender mais dessa história. Tá bom. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos por tua bondade. Pedimos que o Senhor nos ajude a orar, nos dê fé, para que nós possamos buscar o Senhor nesses dias difíceis. E cada criança tenha o seu coração no Senhor e confie em Ti, pois o Senhor é todo poderoso. Não há nada que possa ser comparado ao Senhor. Tu és o nosso Deus. Nós confiamos no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração. Faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer. Se quiser crescer. Se quiser crescer, leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer, quem não ore a Bíblia não lê, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não ore a Bíblia não lê, diminuirá. É isso aí, gente. Até semana que vem. Tchau. Estamos encerrando a nossa escola dominical. Agradecemos a companhia de todos. Que a boa mão do Senhor esteja sobre cada um de vocês, livrando de todo mal e guiando os seus passos durante essa semana. Domingo que vem temos um encontro marcado neste mesmo canal, às 9 horas da manhã. Agradecemos a Deus pelos seus cuidados e por sua proteção. Até domingo. Um forte abraço e fiquem com Deus.